A paz do Senhor Jesus a todos. Viemos nessa noite aqui, irmãos, tá? Já se passou algumas horas e eu estou aqui de novo, irmãos, para nós falarmos um pouco da palavra de Deus, né? A palavra de Deus que faz parte da nossa vida, que faz parte, né, de toda a nossa trajetória. Nós que somos obreiros do Senhor, nós que somos serviçais de Deus nessa terra, temos que estar ligados sempre na palavra de Deus, né? Estamos aqui novamente, irmãos, com a parte 3, né? Com o terceiro, né, vídeo da casa do oleiro, ou seja, do vaso do oleiro, né? Na qual quero fazer uma leitura aqui, irmãos, no versículo de número 4, amém? Aonde diz a palavra: e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão, então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Aleluia. A Bíblia está dizendo, irmãos, que quando o oleiro estava moldando, que quando o oleiro estava, né, estendendo as suas mãos sobre o vaso e estava ali, né, dando aquela apertadinha básica para modelar o vaso segundo a sua vontade, o vaso se desmanchou nas suas mãos. E o interessante, irmãos, que você não vê escrito aqui na Bíblia Sagrada, ou seja, nesse texto, que o oleiro jogou o vaso fora, ou seja, a matéria-prima que estava sobre a mesa, que estava ali sendo apalpada pelo obreiro que estava fazendo ali, né, o vaso, o oleiro que estava moldando o vaso, né, que estava fazendo aquela obra. Ele não dispensa o barro, ele não joga fora a matéria-prima, mas sente no seu coração em moldar outro vaso, né, segundo a sua exigência. A Bíblia diz, irmãos, que Jeremias, observando o oleiro que estava fazendo aquela obra, ele pega aquele mesmo barro para remoldar aquele vaso, para fazer de novo aquele vaso, para assim estender um renovo sobre aquele vaso, e a sua obra final seja sobre o que ele esperava. Existem pessoas, irmãos, que são pessoas que não podem, né, ser moldadas, porque se o oleiro apertar um pouquinho as suas mãos, ele se quebra. Pessoas, né, o chamado, né, o cristão que é casca de ovo. Pastor, o que é isso, pastor? Existem pessoas, irmãos, que estão na casa de Deus, que simplesmente por uma palavra, que simplesmente por qualquer situação, às vezes um olhar que foi ali, né, colocado sobre ela, uma palavra que foi ali colocado, né, e a pessoa se ofendeu, simplesmente por motivos banais, esta pessoa quer desistir da igreja, desistir da obra de Deus, desistir da chamada de Deus. São chamados os vasos que se quebram, aleluias, facilmente. Quando você vê, irmãos, lá na igreja de Éfeso, vamos fazer uma leitura rápida, lá em Apocalipse, irmãos, aonde está, né, a igreja de Éfeso, na qual o Senhor, ele adverte com as suas cartas, aonde ele diz ao apóstolo João, aleluia, Jesus, ele diz: escreve tudo o que eu vou falar e envia às 7 igrejas da Ásia. E assim o apóstolo fez segundo
o que o Senhor ordenou. Você pode ver, irmãos, que na mensagem, no capítulo 2, a igreja de Éfeso, o Senhor, ele começa dizendo, no versículo 2, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, que puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste os mentirosos. No versículo de número 2, a Bíblia está dizendo que Jesus, ele diz, eu conheço todas as tuas obras. Ele conhecia aqueles cristãos que estavam na igreja de Éfeso, conhecia a vida dele, conhecia a trajetória deles, sabia tudo, conhecia por dentro e também conhecia por fora. Mas Jesus, ele dá uma repreensão àquelas pessoas, dizendo na carta, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Mas na parte B do versículo ele diz, mas também sei que não pode suportar os maus. Olha só, irmãos, existem pessoas na casa de Deus, irmãos, que não podem suportar os maus. Qualquer coisinha é motivo para desistir, qualquer coisinha é motivo para deixar a casa de Deus e a igreja do Senhor. Qualquer motivo é motivo de arrancar a sua família daquele lugar, né? Existem muitas pessoas que por qualquer motivo, irmãos, desiste da sua vida ministerial. São vasos que não estavam com liga, são vasos que não estavam bem preparados, porque a Bíblia diz, irmãos, que existem vasos de palha, existem vasos de barro, existem vasos, né, de todas as formas, mas aquele que o oleiro molda esse vaso, ele suporta, né, todos os processos em sua vida ministerial. Mas pastor, o que o senhor quer dizer? Porque o processo, irmãos, antes de fazer o vaso de barro, primeiro o oleiro, ele pega e tem que escolher o barro. Não são todos os barros que são separados para ser vaso. O oleiro, ele escolhe conhecendo, né, a língua dos barros, conhecendo, né, a têmpera do barro da terra. Ele sabe qual barro é propício para fazer o vaso e qual não é. Por isso que Deus, ele escolhe aqueles que ele quer realizar uma grande obra, porque sabe que consegue suportar. A Bíblia diz que o Senhor não dá uma carga que você não consiga suportar, diz a palavra de Deus. E é por isso, irmãos, que os processos, às vezes, né, na vida espiritual das pessoas, são processos fortíssimos, na qual a pessoa chega a balançar às vezes, né? Tudo para a honra e glória do nosso Deus, tudo para a exaltação do nosso Deus. O primeiro processo, irmãos, é escolher o barro. Tendo o barro escolhido, aí vamos para a peneira, né? O oleiro, ele pega aquele barro e coloca na peneira e começa a peneirar, meus irmãos, tá? Para toda aquela sujeira ficar na peneira. Outro processo doloroso, sim. Todos os processos na vida de um cristão são dolorosos. No mundo tereis aflições, mas saiba que o Senhor está contigo. Quando ele peneira, irmãos, tá? E ele coloca ali toda a sujeirinha que estava naquele barro e joga do lado, aleluia. Deus, ele limpa toda aquela matéria-prima para que ele possa começar a fazer, iniciando outro processo, aonde ele começa a amassar o barro, aonde ele começa a apertar o barro, né? Muitas das vezes, quando Deus aperta,
a exortação é tão profunda, irmãos, que pessoas pensam em desistir. Mas a Bíblia diz que o Senhor repreende aquele que Ele ama. E Jesus te ama. Jesus tem uma obra linda na tua vida. Jesus tem algo para fazer sobre a tua casa e sobre a tua história. Simplesmente aceite a palavra, a correção e o processo de Deus sobre a tua vida. Amém? Aqui é o pastor Márcio, da Igreja Assembleia de Deus Monte Manaim, e deixo essa palavra com você, para que você cresça em sabedoria, cresça na tua vida espiritual, e Deus alcance a tua casa, o teu ministério, a tua família, todos venham ser abençoados através da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos juntos pelo reino, irmãos, tá? Para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.